Nós vamos já estar passando a palavra para o pastor Anderson, como profeta de Deus nessa noite. E eu creio que ele vai falar para nós aquilo que Deus já colocou no seu coração. Mas fala como profeta, não esconda nada, porque profeta que esconde aquilo que Deus manda falar, paga preço, tá bom? Então se você hoje aqui é profeta de Deus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Já me colocou em uma grande responsabilidade, viu? Antes de sair, bateu no ombro e eu quero ver se é profeta de Deus. Irmão. Aí o irmão treme desse jeito. Brincadeira, irmãos. Eu quero agradecer a rica confiança dos pastores, meu pastor Wilson, um amigo qual Deus colocou na minha vida, que eu conheci. Agradeço o carinho imenso que ele tem por mim, eu tenho por ele também, ele sabe muito bem disso. Quero agradecer porque eu sei como é, irmãos, e o Espírito Santo ele fala com cada um aqui como é tomar conta de um templo, uma casa de Deus. Precisamos se preocupar, precisamos saber quem é que entra e deixa de entrar, quem sobe e deixa de subir. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo é para Ele, tudo é dele, amém. Mas nós como cooperadores e zelador do Senhor, da obra do Senhor, nós precisamos andar com a visão de águia. Precisamos ter olhos que dá para ver lá onde que está aquele carro lá, e até muito mais além ao mundo espiritual. O problema é que muitos não querem mais fazer isso. Muitos já não querem mais deixar o Espírito Santo conduzir, a Trindade conduzir. E quando vai fazer uma festa, ou quando vai fazer um culto, o culto não é voltado para glorificar o Senhor, e sim aquele que está na direção do culto, e sim aquele que está fazendo a festa, e sim aquele que está tocando, ou aquele que está apresentando uma canção, uma peça, uma coreografia ao Senhor. Eu sou de uma igreja que é bem simples também, irmãos. Bem simples quando eu digo assim também, porque é simples que deixa o Espírito conduzir. Igreja que não é simples, o Espírito está conduzindo, ele fala, para um pouquinho, agora é comigo. Quando vê que está saindo, ele volta ao Espírito Santo. Quando ele vê que está legal, o Espírito Santo, para um pouquinho que sou comigo. Então eu sou de uma igreja bem simples, que deixa Deus falar do começo ao fim, amém? Eu não estou aqui para condenar, não estou aqui para julgar, porque esse é o papel do Espírito Santo, é o papel de Deus, é o papel de Jesus Cristo. Cada um vai se apresentar conforme a sua forma naquele grande dia. Eu estou aqui para ser boca de Deus, a voz que clama no deserto, amém, irmãos? E por ser festa, às vezes nós paramos para pensar, poxa, tem que ser uma mensagem diferente, um tema diferente. Não há tema melhor do que este. É necessário que ele cresça e eu... Então eu posso fechar a Bíblia aqui agora e já descer que Deus já falou. Com esse tema, se cada um lê o tema, já entende o que Deus está falando desde o início do culto. Observe os louvores, qual foi louvado. Observe o jeito que Deus está dirigindo este culto, irmãos. Eu não sei aqui a diaconisa Marcela, minha esposa, mas acredito que ela está pensando do mesmo jeito. Quanto tempo eu não entro em um culto como este que eu estou aqui hoje? Que talvez ensaiaram hinos. Não, vamos ensaiar hinos mais novos. Worship, a moda é worship hoje. Violonista, baixista, de repente pensou, pô, mas de repente, né, o louvor lá da moda hoje, século 21, não, vamos louvar. Não, mas Deus está mandando este. Quanto tempo eu não entro em uma igreja que quer louvar uns hinos que tem essência, que tem presença de Deus? Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de da apostasia, de afastar da fé, é o tempo do quem manda sou eu. Mas e o Senhor? Mas Deus falou comigo. Mas eu sou líder. Mas eu sou pastor. Mas eu sou líder do ministério de louvor. Mas eu sou diácono. Mas sou eu que manda. A igreja... apostasia, estão afastando muitos da fé. Mas louvado seja Deus na vida de quem colocou esse tema, de quem está sob a direção, de quem está sob a direção desta igreja. Não é fácil realmente,
faço parte da Igreja Cristã Ministério Frutificar. Fica localizado do outro lado do bairro Botafogo, que é conhecido agora como o famoso Buraco do Boi. Quem conhece? Era um bairro normal, abençoado. Hoje se torna uma periferia, uma favela, onde tem muitos jovens traficantes matando, roubando, fazendo tudo do pior. O mais triste não é saber que ali é favela, como disse. O mais triste é ouvir cristão falando: eu moro em uma favela, e passar um viciado ou um traficante: e aí, irmão? Não é. Minha família é aquela que faz a obra do meu pai. A Bíblia diz isso. E o mais triste é ver igrejas, irmãos, como a minha mesmo, eu posso colocar no meio aonde eu congrego também, colocar ali, que às vezes não faz aquilo que Deus está mandando, por medo de um fuzil, por se preocupar com a família. Faz uma vez, faz outra. Mas convém que ele cresça, porque se a igreja que está lá não faz, Deus vai enviar de fora para fazer. Mas no juízo final ele nos aguarda. No juízo final ele nos aguarda. Amém, irmãos? Eu trago um abraço do meu pastor presidente Cândido. Amém? Ali está minha esposa, Diaconisa Marcela, minha filha mais velha Beatriz, a do meio Gabriela e Vitória, e a menor Elisa. Nós somos de um ministério de louvor há 13 anos, irmãos. E é por isso que eu falo: há muitos anos eu não sei o que é isso aqui. O primeiro, se eu não me engano, estava com playback. Deu vontade de... Me emocionou playback. Não que não tenha músicos lá, que tem músicos. Eu estava vendo um varão louvando aqui com a mãozinha para trás. Que simplicidade. Mas o varão também toca. E o outro ali também toca. E o outro ali também toca. E o baterista ali, o pai do lado, não tem melhor professor que o pai. Vai, filho. Vai. 13 anos em um ministério de louvor só. Nós somos. Aí a pergunta: é fácil? Eu atuo na bateria, na voz. As crianças têm o ministério de louvor delas lá, da consagração da manhã. As crianças me adoram. Coreografia, a menorzinha também faz. Aí, pastor, é fácil, pastor? Aí olha assim: é novinho. É melhor não pronunciar nem falar a minha idade, irmãos, porque Deus parece que ele pega assim um balde de óleo da unção e joga assim, vem na cara, para mudar. Mas, irmãos, não é fácil ouvir uma palavra quando nós vamos ouvir de Deus hoje. Abre a sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 30. Amém, irmãos? Eu vou estar lendo aqui, irmãos, e depois eu quero que a igreja junta leiam também. Amém? O pastor aqui, ele leu um versículo, a igreja outro. Eu gosto muito disso, porque a igreja ela entra no mesmo mundo espiritual. E eu gosto muito. Os irmãos até brincam lá: irmão, antes que gosta, né? A igreja, lê. Dá um abraço no teu irmão, aperta a mão do teu irmão. Eu gosto muito disso, irmão. Amém, irmãos? Versículo diz assim, o versículo 30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E a igreja, 1, 2 e 3. Amém, irmãos? Toma teu assento, põe a Bíblia aí no seu colo e dá um lindo aplauso, irmãos, como todos que você já deu hoje aqui para o Senhor. Que toda honra e que toda glória seja ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Como bem sabemos, é festa. Festa aqui, festa no céu. Porque o que é ligado aqui é ligado no céu. Amém, irmãos? Versículo na Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas se nós formos analisar na escrita original, o certo aqui seria: o que é ligado no céu é ligado na... Por quê? Porque tudo se iniciou no céu. Então, irmãos, antes de
preparar o tema, antes de preparar essa festa, antes de preparar esse culto, essa festa já tinha sido preparada no céu. Então a festa aqui e a festa no céu. Foi me dado um tema: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E como bem sabemos, quando é dado um tema, necessário é respeitar esse tema para não fugirmos. Às vezes vai falar do patati patatá, às vezes vai falar lá da turminha do sítio do Pica-Pau Amarelo, e são coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. O Senhor aqui, irmãos, já está falando de dois homens que é tremendo, exemplo de ser seguido: João Batista e Jesus Cristo, amém? Mas para entendermos melhor, eu quero, junto com a igreja, irmãos, voltar uns livros aqui, uns livros da Bíblia de Deus, amém? Livro de Lucas, em nome de Jesus. Se puder, abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. A respeito do anúncio do nascimento de João Batista, amém, irmãos? Capítulo de número 1, versículo de número 5. Vamos ler alguns versículos para ganharmos tempo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era... Então, Zacarias e Isabel, eles eram casados, marido e mulher, esposo e esposa, amém? E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era... E ambos eram avançados em idade. Misericórdia. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, tinha uma escala, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E de toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Amém, irmãos? Aleluia. João Batista, filho de Zacarias e Isabel. A sua mãe não podia dar um filho. Seu pai era sacerdote, e todo sacerdote era necessário ter um filho homem, para se cumprir a lei, os mandamentos, e ser um sumo sacerdote, para oferecer aquilo que era de necessário ao povo, ser um porta-voz do Senhor. E Zacarias, ele não tinha aquele para poder te cobrir quando ele viesse a morrer, a falecer. Mas o anjo Gabriel, como foi dito aqui, ele estava à direita do altar. O anjo aparece a Zacarias, ele faz uma promessa da parte de Deus: olha, tu vai ter um filho, a sua mulher dará à luz. Ela é estéril, já tem idade, mas ela vai dar à luz, e o nome deste filho será João Batista. Ele será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito Santo. A Bíblia, a mesma Bíblia, que a nossa Bíblia vai dizer que esse João Batista, o qual aqui foi cheio do Espírito Santo, também ele foi cheio da unção que estava sobre o profeta Elias, o qual já trazia a palavra para o povo: endireita as vossas veredas. O profeta Elias, já vinha ministrando esta palavra.
Então, quando João Batista, aqui, ele é gerado no ventre de Isabel, antes de ser gerado no ventre de Isabel estéril, o anjo Gabriel põe Zacarias mudo por alguns meses, porque, esposa estéril, tantas idades ela, eu tantas idades, como? Porque duvidaste, ficará mudo. Mas o povo estava atônito lá fora. Olha, Zacarias está tanto tempo dentro do templo, que deve vir coisa boa, tem muita coisa para entregar. Então eles ficavam esperando Zacarias sair com uma novidade do céu. Mas quando Zacarias sai, como que Zacarias sai? O problema da igreja de hoje é o quê? Deus tem que falar, mas Deus fala, mas como que a igreja quer que Deus fala? Deus tem que falar hoje no reteté, no mistério. Deus tem que falar Deus, se não falar para cá, fala para lá. Deus, se não acontecer isso, Deus não está falando. Mas a minha e a tua Bíblia diz que Deus, ele é especialista em falar no secreto. No céu, Deus fez em secreto, estava só. A Trindade estava ali, em secreto, irmãos. O povo está esperando Zacarias sair. Vem, traz, entrega para mim, entrega a revelação, entrega o mistério, entrega a profecia, entrega a chave de carro, entrega isso. Quando Zacarias sai do templo, imagina Zacarias saindo, abrindo o véu. Fala, Zacarias. Fala, Zacarias. Digamos que Zacarias era um homem que falava demais naquele tempo, e do nada muda. E Zacarias não fala nada. Fica a Isabel, que era estéril, com a barriga grande. E quando chega em certos meses, vai perguntar ao pai qual era o nome do filho. Ele pega a tábua e escreve: seu nome será João. Quando ele escreve, porque ele mesmo viu e ele mesmo testificou que era milagre e promessa de Deus, seu nome será João. Acabou de escrever, sacerdote Zacarias sai pulando e louvando e glorificando o nome do Senhor, e nasce João. Só que ao mesmo tempo, o mesmo anjo Gabriel vai lá do outro lado da aldeia, e vai do outro lado, corre lá, o anjo corre. Imagina se o anjo fosse como eu e você, preguiçosos. Já entreguei um mistério hoje, vou entregar outro mistério. Imagina, pastor. O anjo do Gabriel corre lá do outro lado e avisa quem? Maria: não temos mulher. Tu darás à luz a um menino, e porás o nome dele Jesus. Mas olha o interessante, que vai dizer no versículo 15 aqui, que João era grande diante do Senhor e cheio do Espírito. Amém? No versículo 15 diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Agora, olha do outro lado, quando o anjo vai visitar Maria e anunciar o nascimento de Jesus. No versículo 32, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Aonde diz: esse será grande diante do Senhor. O outro não, o outro fala: esse será grande. Por quê? Porque é o mesmo Deus se encarnando. Esse será grande diante do Senhor. Por que não falou esse será grande diante do Senhor? Porque era o Deus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Isabel estava carregando uma criança no ventre, o qual estava vindo preparar o caminho para Deus descer na terra, encarnado, 100% homem, 100% Deus.
e trazer cumprimento da profecia de Elias, que viria de uma mulher, irmãos, para salvar o povo Israel em meio ao pecado que se tornava cativo. O povo gostava de viver cativo. Israel gostava, parecia que tinha prazer em pecar, irmão. O Senhor vinha sobre ele de maneira corpórea e subia. Ia, naquele tempo. Via milagres, coluna de fogo, via isso, via nuvem, o mar se abrindo, um monte de mistério acontecendo. E não davam crédito. Então João nasceu. Quando João nasce, ele nasce cheio do Espírito na virtude de Elias. E quando João já está grande, quando ele vê que no tempo do seu pai morrer, ele tem que cuidar da mãe, dominando este lado, quando ele viu que era necessário, agora eu tenho que crescer, eu cresci, eu tenho que ir. Para onde que João vai? Para o deserto. Agora eu preciso ir para o deserto, porque deserto ele estava mostrando o coração de Israel. Israel estava com o coração deserto, vazio, sem nada. E quem entra no meio do vazio? João. Nisso que entra João, começa ele a ser interrogado várias vezes. Por quem? Pelos escribas? Pelos fariseus? Pelos doutores da lei? Não, por aqueles que se diziam ser crente, os judeus. Os judeus sempre queriam interrogar. Por quê? Vivemos numa promessa. Jesus ainda não veio. Esse que veio é só um grande promessa, é um grande profeta. Então fica esperando Jesus pela primeira vez. Fica. Jesus disse que vai vir no cavalo branco, com as vestes. Fica esperando. Ele botou veste simplesona e montou no jumentinho. Bora. Fica esperando Jesus vir no cavalo branco, com vestes brancas. Quando ele chegar agora, na segunda, para eles vão ser a primeira. E quando eles falar, falei, ué, cadê o povo sumiu? Eu fiquei? Porque ele está vindo na segunda. Então João está vindo preparando. O João começa a falar, a pregar, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Eu vos batizo com água, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir um, eu nem conheço ele, vai vir um que vai batizar com fogo e com espírito, mas tem que se arrepender, tem que passar pelas águas, tem que ser purificado. E João Batista, ele começa aqui a ministrar, ele começa a pregar a palavra com toda a simplicidade, com toda humildade, irmãos. Quando João Batista, ele começa a falar deste Messias, que vai vir um outro depois dele, que não, vai vir outro, que vai vir outro, que vai vir outro. Cadê esse outro que nunca vem? Mas ele não perde a esperança. Ele continua ministrando. E começa os discípulos de João bater boca com os judeus. Crente não bate boca. Crente não discute Bíblia. Crente vive Bíblia. A Bíblia não é para discutir. Bíblia não é para brigar. Bíblia é para viver. E os discípulos de João começam mimimi papá. E judeu, mas não é, a circuncisão é não. Discutindo sobre a circuncisão. Só que no mesmo tempo eles começam a ouvir falar várias coisas desse Messias. Esse João ele é perseguido desde o começo, irmãos. Desde o começo João é perseguido. Quando João Batista está batizando, vem um, eu vi batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo. Ele começa a falar com toda humildade, irmão, olha, vai vir um que veio antes de mim, depois de mim, que é antes de mim. Olha o que ele começa a falar, pastor Wilson, virá um que é depois de mim, mas que é antes de mim. Aí você fica, não estou entendendo nada. Calma aí, EBD, Escola Bíblica Dominical. Parecia que eles estavam na escola depois de mim, mas que é antes de mim. Falando de Jesus. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo.
com fogo. Tem que haver a purificação. Fogo purifica, irmão. Coloca qualquer coisa no fogo para ver se vai ficar coisa ruim no fogo. Coisa ruim no fogo queima. Coitado de Ofni e Finéias. Mexe com fogo, oferece coisa errada. Queimaram no fogo. Querendo fazer o papel que era do pai, nem deles eram. Ah, Nadab e Abiú, misericórdia desses que se dizem ser, e eles são queimados, são fulminados. Então, quando João estava aqui, irmãos, fazendo um cumprimento de que Deus mandou ele, olha, João só foi para o ventre para poder preparar o caminho. Mas não poderia ser nascido de qualquer outra pessoa? Mulher estéril. Para mostrar que também era mistério de Deus, mas ela já era casada, já tinha um esposo, já tinha se deitado. Então não ficaria tanta dúvida para o povo. Para o povo ficou dúvida entre Maria e José. Como assim? Já está grávida e nem deitou com o marido? Alguns que se dizem ser estudiosos da Bíblia vai dizer que Maria se deitou com outro. E Maria já está traindo. Irmãos, é uma falta de temor, uma falta de ética cristã, uma falta de respeito com a palavra de Deus. Um homem que fala isso. Maria não se deitou com ninguém. Maria, ela esperou muito bem o tempo de se deitar com o esposo, mas o que ela carregava no ventre era gerado por Deus. Então João Batista ali prepara o caminho. Quando ele está batizando, quando ele fala, vai vir um após mim, opa, olha aí, é dele que eu estou falando, é desse que eu estou falando. Traz Jesus. Acabou João Batista ali. Acabou João Batista. Eu imagino João Batista de frente com aquele que ele não conhecia, porque eles não tiveram ministério junto. De um lado, Jesus do outro. João Batista, ele viveu do lado de Edom, ministrando em meio aos rios que tinha muitas águas, e separou um rio chamado Rio. Qual é o nome do rio que João batizava? Rio Jordão. Qual é o significado deste rio? Descer, ou aquele que desce. Olha o que João faz. Ele já era humilde e simples, e ainda escolhe um rio que tem por nome descer, ou aquele que desce. Quanto mais você desce, mais Deus cresce. Mas tem um mistério neste descer que João Batista é esperto demais. Quando Ezequiel está em um profundo mistério para entrar para a Babilônia e se tornar um cativo profeta, o que Deus faz com Ezequiel? Ezequiel, para de falar, fala muito, vem. Ezequiel de frente para o lago. Vem mais, Ezequiel. Vem mais um pouco, Ezequiel. As águas estão onde? No joelho. Mais um pouco, Ezequiel. Desce mais um pouco. Mais. Desce mais um pouco. E Ezequiel vai descendo. Quando chega, Senhor, não aguento. E Deus começa a palestrar com Ezequiel. Agora você vai ver. Eu quero você no profundo. Irmãos, descer não é significado para mim, para você, de que eu estou me humilhando. Não. Quanto mais você desce, tu está mais perto de Deus, irmãos. Quanto mais tu desce, significa que você conhece mais do Senhor. Quem está no profundo é para quem entende o mistério de Deus. Às vezes a pessoa fala, vem filho, vem, eu vou me afogar. Desce neste mistério, irmão. Desce neste profundo. João Batista não era bobo. O Rio Jordão descer. Quanto mais João se humilhava, mais ele estava entendendo que estava cumprindo a profecia. Quanto mais João batizava, mais ele entendia que estava fazendo conforme era mandado. Enquanto ele batizava, o povo discutindo, e quando eles olham, quem és tu? Quem diz que você é? Para que possamos falar com aqueles que vêm nos perguntar. E João Batista
És tu o profeta Elias? És tu um outro profeta? Quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Quando o judeu faz esta pergunta, que não tem resposta, é porque o judeu ele leu a Torá, ele leu o livro de Elias, e ele viu lá Elias ministrando a mesma coisa que João estava falando. Os judeus tinham para eles que Elias tinha se encarnado, achava eles que aquele era Elias. Como Jesus também se encarnou depois da morte, que veio a ascensão, pegaram alguma coisa? Pegamos nada. Joga do lado direito. E Pedro nu, vai lá, nuzão, ele ó, não conheceu mais João. Pedro, é Jesus. A mesma coisa ali. És tu o profeta Elias? Não. És tu um outro profeta? A voz que clama no deserto. Então eles pensavam que ele era Elias. Por causa da palavra, João Batista ele era como Elias, vivia como Elias. O espírito de Elias, a unção de Elias estava sobre João Batista, irmãos. Mas quando chega o momento que ele batiza Jesus, e Jesus vai para um outro lado, com os seus discípulos, ele pega os seus discípulos, vai para um lado, e João do outro lado continua fazendo um trabalho. Chega os seus dois discípulos que estavam discutindo com um judeu, um doutor, que se dizia ser doutor, e diz: mestre, rabi, né? Mestre, aquele que o senhor batizara está lá do outro lado, e ouvimos dizer que ele está batizando e muitos o seguem. Pensava eles que estavam fazendo uma fofoca, mas estavam entregando só o mistério de Deus. Quando João Batista ouve, João Batista não, eu vou lá, não, eu vou ligar, sabe, não, porque o mistério é meu, foi eu que fiz, não, eu vou lá agora, não. João Batista se alegra, ele fala: olha, o noivo tem a noiva, mas o amigo do noivo se alegra em ouvir a voz do noivo. O que ele está dizendo? Se cumpriu a palavra de Deus. Eu posso morrer cortando a cabeça, meus pés ou não, eu posso morrer, porque eu consegui terminar a carreira. Eu imagino o rosto dos discípulos dele, não estou entendendo, em vez de ele ficar com raiva, ele está alegre. Mas João Batista já tinha dito: olha, quando vier aquele, segue. Quando ele vier, vocês seguem. Aí veio dois crentes fofoqueiros. Aquele que tu batizou? Está lá, mais ou menos assim: poxa, eu que fui batizado, eu que te sigo, não tenho direito a nada. O homem veio agora, depois de um monte de tempo, ele já está dominando tudo, não passou nem um pouquinho para mim. Irmãos, é necessário que ele cresça, que eu diminua. João Batista, leiam comigo em nome de Jesus, irmãos. No versículo 25, em nome de Jesus. 3:25, amém? Houve então uma questão entre os discípulos de João e o judeu, acerca da purificação. E foram ter com João, e disse-lhe: Rabi, mestre, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com eles. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Por quê? Porque ele tinha dito: quando o Cristo vier, vocês seguem. Vós mesmos são testemunha que eu disse: eu não sou o Cristo. Ou seja, não é para vocês me seguirem, não é para vocês ficar puxando minha orla, não é para babar meu ovo, não é para puxar isso. Para com isso, não sou eu Cristo.
Vós mesmo, testemunha. 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ele nem ouviu, ele nem foi lá ver. Vieram trazer o recado: posso morrer. E era necessário João Batista morrer para iniciar o ministério. Senão ia ficar João de um lado prega, Jesus do outro prega. Então, irmãos, ele falando, ele diz no versículo, depois que fala, está cumprido, ele diz no 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi levado cativo. Herodes coloca lá, mas quando Herodes vem cheio de bronca, olha só como é que você está fazendo isso, quem é aquilo, que você não pode falar nada, você é adúltero, você está pegando a esposa do teu irmão, você é um que tinha que tomar uma coça de Jeová. Ele, leva preso. Ele já aproveitou que tinha que se cumprir, agora eu vou me entregar de vez, para me morrer logo. Pode falar nada, fica quieto. Mais ou menos assim, né, conjecturando. Ó, Herodes, fica quieto, é melhor tu ficar quieto. Melhor tu ficar quieto, tu tá todo no pecado. Eu tô no pecado, mostra meu pecado. Então tá bom, você tá pegando, quer que eu falo? Eu vou falar aí. Tu tá pegando, tu tá ficando. Ele falou, entregou, tá bom, vou entregar de verdade. Toma, entreguei o mistério. Coisa séria. Aí foi levado preso inocentemente, porque revelou uma verdade. Mas nos dias de hoje, dentro das igrejas está deste jeito: aquele que entrega a verdade é chamado como chato, é chamado como bambambam. Quem entrega a verdade é o santarrão, tem a asa de fênix de um lado ao outro. Falta pouco falar que tem a Shekinah do Messias. Quem entrega a verdade pouco tem amigo. Quem entrega a verdade pouco se junta para uma pizza. Quem tem amigo, muitos não falam no WhatsApp. Quem é verdadeiro, irmãos, é chamado de inimigo. Fica tu com esse negócio que, mas eu amo todo mundo. Mas a Bíblia me diz que eu tenho que amar todo mundo. Você tem que amar todo mundo, mas não é obrigado a estar do lado de todos. A minha família é aqueles que faz a obra do meu Pai. Amar é uma coisa e compartilhar é outra. Amar é uma coisa e viver ao lado é outra. Continua vivendo no lado de falso, tu vai ver a sepultura aberta. Continua vivendo ao lado de falso, tu vê o laço, e quanto menos observar, já caiu. Sabe por quê? Porque este não está satisfeito com a glória de Deus na sua vida. Porque este não está satisfeito com o poder do Senhor manifestado na sua vida. É isso que acontece, irmãos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tempo da modernidade. Esse século que nós estamos vivendo. Tempo de... Como é que é o nome? TikTok, né? TikTok, Instagram, WhatsApp e mais isso, Facebook. Você vê crente pregando e colocando: olha aí, senta na asa do varão, olha aí, senta na asa do anjo, olha, vai, tá... Senta na asa do anjo. E o povo está lá, olha a glória. Irmãos, eu tenho um mistério para te entregar. Se tu quer só pela metade, é tanto. O Pix é esse. Se tu quer o mistério todo completo, o Pix, o valor é esse. O povo vai lá e coloca lá R$100 para ouvir o mistério. O culto de hoje como este é para quem é igreja, irmãos. Este culto é para quem é crente de verdade. Acredito que em muitos outros lugares, se fosse uma festa, talvez estaria lotado, esse aqui cheio, até lá fora. Mas quando o pastor chegasse e falasse: eu quero dar oportunidade para Ciclano. Ciclano ia vir aqui e falar: meu amigo, tu pode tirar tua guitarra, por favor? Tu pode tirar tua caixa de som, por favor? Que eu vou colocar a minha aqui. O baixista, tu pode tirar teu baixo? Não, baixo azul, o meu é preto. O meu é 6 cordas. Pode tirar? Não, tira a caixa. Traz o meu. Coloca. Na bateria, vou trocar os pratos.
20, 30 minutos para fazer. E quando vai começar o show, ainda antes quer dar uma palhinha, um testemunho, que começa a mexer no nosso sentimento emocional. O famoso coach em cima do altar, aquele que quer a glória, aquele que quer a honra. Ele nem perguntou quem é o pastor da igreja, ele passa e nem aperta a mão. A paz do Senhor, a paz do Senhor, e não toca em mim. E quando ele entra na igreja, parece que está entrando em um shopping, porque ele quer ver uma igreja acima. Ele fala: pode apagar as luzes, porque o Espírito Santo vai tocar mais. Apaga essa luz aqui, porque assim vai entrar o Espírito Santo pela janela, sabe? Assim, aquele poder. Eu gosto assim de fazer desse jeito. Então vamos ficar mais à vontade. Apaga a luz e começa. E quem é crente de verdade começa a vomitar, irmão. O crente de verdade, ele não consegue compartilhar. Aí essa geração que não, pastor, tipo, tá ligado, pastor? Tipo, pastor, tá ligado? Não, é assim. Por quê, pastor? No teu tempo, com todo respeito, está chamando-me de velho. Não, no teu tempo era um, no meu tempo é outro, pastor. É o nosso tempo ainda, porque nós não morremos. Mas quem tem a virtude de Deus, quem é grande diante do Senhor, ele não pode se calar. Raça de víbora. Quem está ensinando vocês a isso? Raça de víbora, aqui não. A casa é do Senhor, o templo é de Deus. Saia todo mundo, fica somente quem quer, 1 ou 2 ou 3, o Senhor será exaltado. É festa, irmãos, mas nem sempre palavra vai ser de festa. Palavra de quebrantamento, palavra de verdade é o que nós precisamos viver e receber. Convém que ele cresça. Irmãos, tá aqui, porque não está ali, ó. Que ele cresça ou diminua, ele não. É necessário que ele cresça, porque o povo estava muito, muito longe de Deus, irmãos. É necessário. Não, ele tem. Quando João vai para o cativeiro, quando ele morre, vai. Pergunta se é ele ou temos que esperar outro. Olha só, ele manda 2 discípulos. Quando os 2 discípulos vai, Rabi, João manda perguntar se és tu mesmo ou tem que esperar outro. Jesus fala, vai e diz: o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o coxo e os mortos são ressuscitados. Eles foram falar para João Batista. Por quê? Porque João falou: quando ver, segue. Para que eu vou voltar para falar, irmãos, se já ministrou na minha vida? Se vê ele, segue ele. E eles saíram ministrando a palavra com Jesus. Quando Jesus estava do outro lado, no capítulo 4, vai dizer que Jesus estava ali com os discípulos batizando. Mas no versículo 2, João já se corrige e fala: Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Como que Jesus não tem como, eu vos batizo em nome de Pai, do Filho? Não tinha como. Então ele instruía, ele ensinava, e os discípulos batizavam. Agora, o mais importante, a Bíblia diz que quando João lhe ouve que aquele que ele batizara estava tendo seguidores, ele se alegra, ele fica feliz e diz que o esposo tem a esposa, mas o amigo do noivo, ele tem um relacionamento maior, irmãos. Ele se alegra em ouvir a voz do esposo. Por quê? Porque nos tempos passados, todos os casamentos, matrimônio, o noivo nunca podia ver a noiva. Quem via a noiva? O amigo do noivo. Ele ia até lá, ele levava joias, as belas raras, o cordão. Ele via a noiva, ia longe, esperando. Não era como hoje não, olhou hoje, casou amanhã. Não era, olhou, voltava. E o noivo entregou o presente? Sim, sim. E como é que ela está? Está linda, está deslumbrante. Senhor, ela é linda, com todo o respeito. Ele colocava gostinho na boca do noivo, porque o noivo não via, esperava.
Voltava, levava presente, levava isso. Toma isso do noivo. Quando ele voltava, e como é que ela está? Mais linda ainda. Quando a noiva vai casar com o noivo, a noiva vem? A noiva vem naquele tempo? Quem vinha? O noivo. A noiva ficava. É por isso que em Mateus 25 vem uma voz e diz: aí vem o noivo, sai ao teu encontro. A noiva estava ali, e quando o noivo chegava, ele olhava para a noiva e estava toda adornada com as pedras que davam para ela. O Senhor, Ele quer amigo de verdade. É por isso que o João falava: eu sou amigo do noivo, eu sou amigo do noivo. E o Espírito de Deus se manifesta em nós. Se o Espírito de Deus se manifesta em nós como promessa que vamos morar no céu, então significa que nós somos amigo do noivo. Irmão, você é amigo do noivo, você é amiga de Jesus, você é amigo de Jesus. Abre o teu compartilhar com Ele, se entrega para Ele. Chega aqui: Jesus, eu preciso confessar. Confessa para Ele, que Ele não vai falar para ninguém. E quanto mais, irmãos, você tem Ele como amigo, mais você vai descendo. Tu vai descendo, irmãos. Quanto mais você desce, mais Ele cresce na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida.